Muito boa noite para você que está nos assistindo aí na sua casa, começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Vamos falar hoje sobre o tema da pesquisa de descrição de ácaros, com nossos convidados que eu já apresento logo após a abertura do programa. Já voltamos. Pesquisa de descrição de ácaros. Esse é o tema do nosso programa Centros de hoje. Boa tarde, estamos gravando, né? Você vê com o nosso belo sol lá fora, não é cenário. O professor Juarez aqui sugeriu que fosse dito que é cenário, mas não é cenário. Estamos aqui num belo dia de sol, um pouco menos frio hoje. Nosso tema, então, é pesquisa de descrição de ácaros com os nossos convidados. Professor Noeli Juarez Ferla, doutor em entomologia e acarologia e também é coordenadora aqui do nosso programa de pós-graduação em Sistemas de Ambientes Sustentáveis, o PPG-SAS. A Liana Johan, que é pesquisadora do Laboratório de Acarologia, também professora do curso de Biologia, e o Guilherme da Silva, que é pesquisador do Laboratório de Acarologia, também professor do curso de Biologia. Muito obrigado pela presença. Um texto aqui de introdução para a gente entender um pouquinho o que é a questão, tema que nós temos hoje. Então, parte fundamental para a validação de pesquisas, a descrição de ácaros é uma das etapas mais importantes no estudo da biologia. E ela é responsável por caracterizar novas espécies até então desconhecidas para a ciência. E no Brasil, apenas 2 laboratórios de acarologia são referência nesse serviço. O da Universidade de São Paulo, da USP, e o nosso aqui, da Universidade do Vale do Taquari. É um desafio e tanto, né, professor? É um desafio e tanto. Acho que tu colocaste, na verdade, como nós somos um ambiente, e o pessoal deve escutar isso na televisão, nos meios de comunicação, a questão da grande diversidade, na verdade, isso para nós é um problema, na verdade. A gente tem que descrever essas espécies. Certo. Dizer que tem uma diversidade, uma riqueza, não é o suficiente. A gente precisa fazer esse processo de descrição. Ser reconhecido. Isso, ser reconhecido e tal. Nós fazemos uma parte, que é uma pequena parte de um processo todo de descrição, de caracterização desses organismos. E esse trabalho é extremamente importante porque se você não souber ou não tiver a definição da espécie, você não tem como produzir conhecimento, você não tem como usar esse organismo como um agente, tanto em questões de biotecnologia ou mesmo em avaliação de danos no campo. Quer dizer, se ele não existe, se ele não está descrito, ele não existe. Não existe oficialmente. Então, oficialmente não existe. Ou não é reconhecido, né? Não é reconhecido, não é... E muitas vezes até é tão interessante porque a descrição acontece por problemas. E a gente vai contar depois essa questão de uma Eu li tese. em algum lugar que Europa, Estados Unidos são regiões onde essa descrição ela já está muito mais avançada. Sim. Praticamente são poucas as descobertas ou em menor ritmo. Aqui a gente ainda tem muito para identificar. Sim. A tal ponto que o objetivo principal do nosso laboratório não é esse, mas é uma das atividades que se faz. Eu acho que em 10, 12 anos, um pouquinho mais, talvez 15 anos, nós escrevemos mais de 40 espécies. Quer dizer, está completamente aberta esse flanco. E isso que é um grupo que nós fazemos os trabalhos próximos do Vale do Taquari. Certo. Nunca fizemos assim do tipo fronteira, ou norte do estado, Santa Catarina não tem ninguém, Paraná não tem ninguém. Então você imagina a carência que tem de descrever essas espécies. Perfeito. E estou falando de um grupo, né? Claro. Então talvez tem outros grupos que estão mais a descoberto ainda. Antes da gente partir especificamente para a questão do ácaro em si, eu perguntaria aos três, como é que está a questão da pesquisa em biologia? Como é que a área da biologia hoje temos ainda muito a avançar em termos de estrutura, em termos de condições, em termos de financiamento. Qual é a condição geral da pesquisa hoje na biologia e da área mais específica de vocês, por extensão?
Bom, na área das ciências biológicas, o curso de biologia da Univates ele é reconhecido por algumas frentes de trabalho. Então, o laboratório em que nós 3 atuamos, o laboratório de acarologia, laboratório que está vinculado ao curso em função especialmente dos alunos, os bolsistas de iniciação científica que atuam no laboratório. Então, é referência no país hoje. Pesquisas na área de ecologia, paleontologia, biologia molecular, alguns trabalhos na área de genética. Então, pesquisa não pura e simplesmente do curso de biologia, mas a inserção do curso de biologia dentro dos programas de pós-graduação, especialmente. Certo. As pesquisas elas estão vinculadas aos programas, mas os professores do curso e os alunos do curso da biologia são as mentes desses projetos. Esse a gente tem sempre feito essa referência. Esse é um modelo muito Brasil, né? O desenvolvimento da pesquisa ela é muito mais vinculado a universidades, a programas de pós-graduação, do que exatamente a grandes centros ou empresas ou a área mais privada, né? Eu até, enquanto a Liana estava comentando, eu até fiquei pensando, na verdade, a ciência em si, no mundo, ela funciona próximo das universidades. E a tal ponto que... e em programas de pós-graduação. E a tal ponto que as empresas, elas muitas vezes se aproximam ou elas são criadas dentro da universidade. E aí elas saem. Então, a modernidade carece de altíssima tecnologia para a produção de altíssima tecnologia. Sim. Então, quando eu falo altíssima tecnologia, é tecnologia estrutural, né? E mente também, a questão de cérebros. Sim. Então, os cérebros, normalmente, eles estão ligados às universidades. São pessoas que trabalham, que acordam pensando em ciência, almoçam pensando em ciência, dormem pensando em ciência, tomam um bom vinho pensando em ciência. Então, na verdade, eles têm 24 horas para fazer isso. E eles fazem, e principalmente os grandes centros, a produção é muito significativa. E a universidade a universidade moderna, na verdade, tem esse grande objetivo. Claro. Tem essa função social, na verdade. É uma função de... E eu até iria colocar que a própria questão nós perdemos com a falta do conhecimento daquilo que temos no ambiente. Então, esse trabalho que a gente faz de reconhecer os organismos pode ser um organismo que potencialmente tem um retorno para nós, um retorno econômico, claro, um retorno financeiro. E é essa situação que talvez não se caracterize enquanto a gente não tiver o domínio, o conhecimento dessas informações. Perfeito, perfeito. Quando o professor diz que a gente respira ciência, a Liana e o Guilherme são formados aqui na Univates. Como é que foi esse envolvimento de vocês com a ciência, com o curso de biologia, a ponto de serem alunos, se tornarem bolsistas, pesquisadores, hoje professores, atuando no projeto? Bom, para mim, na verdade, foi uma coisa assim, gratificante ao longo do tempo, pois eu iniciei meus trabalhos com o professor Ferla em 2007, né? Então eu passei toda a minha graduação como bolsista, né? Então respirando ciência. Então a gente acaba vestindo a camisa ao longo do tempo, né? E vendo que os ácaros existem, como a gente sempre diz, né? Que são importantes. Então foi uma evolução. Aí eu passei para o mestrado, mas tendo sempre o vínculo com o professor Ferla. O doutorado também eu fiz fora da instituição, mas tendo vínculo com a Univates, junto ao nosso laboratório de acarologia. E agora, no caso, sou professor aqui, né? E isso para mim é uma conquista. E eu vejo hoje nos alunos isso também. Que eles estão começando agora e eu me vejo no lugar deles olhando assim, eles estão começando agora e estão começando a respirar a ciência também. E a gente, onde é que será que ele vai, quando ele evoluir, né? Eu chegar no mestrado, doutorado, para onde será que ele vai, né? A gente fica pensando nisso. Então, acho que a Liana pode contar um pouco da história dela também. As nossas histórias são bem semelhantes. Desculpa. As nossas histórias são bem semelhantes, a diferença é que eu sou um pouquinho mais velha. Não, imperceptível. E o Guilherme iniciou, então, já na iniciação científica e durante a graduação eu não tive possibilidade, mas estava muito próximo aos projetos porque era funcionária da Univates e trabalhava no Museu de Ciências e iniciei os meus estudos com ácaros no mestrado, sob orientação do professor Ferla.
Professor, isso é um papel importante do professor, não da universidade, né? De fazer esse estímulo, fazer esse processo de agregação de equipe, né? Exatamente. Eu acho que muitas vezes a grande dificuldade de quem trabalha com ciência é fazer com que as pessoas entendam ou fazer com que as pessoas gostem daquilo que você está trabalhando. Uhum. Eu brinco sempre que a carologia é uma cachaça, né? Que você tem que... E esse esforço, quem trabalha com pesquisa tem que fazer. Certo. Não adianta você pressionar, xingar e tal. Na verdade, o processo tem que ser um processo de convencimento. Por adesão. Isso, por adesão, de convencimento, de trabalho diário. Eu acho que ressaltar as conquistas, porque você tem muitas conquistas, dizer que isto é uma conquista, mas também dizer e ter claro quando se perde, de que isso, na verdade, nada mais é do que um aprendizado e as coisas não são particulares. Quando você está produzindo conhecimento, você não, digamos assim, os experimentos, a gente testa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sempre errando, né? E aí numa 4ª ou 5ª vez dá certo. O que é importante é a 4ª ou a 5ª vez, e não a 1ª, a 2ª, a 3ª. Primeira, a 2ª, a 3ª é o processo de aprendizagem. Então as pessoas têm eu diria assim, e eu acho que a nossa região é rica. Por isso, porque tem uma cultura muito forte. Quando eles notam, quando eles sentem que eles conquistaram algo, que eles conseguiram vencer, que por eles conseguiram fazer... Vale a pena ir adiante. Vale a pena ir adiante. Então, é um processo de convencimento que a gente tem que trabalhar. Muito bem. Fechamos o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou querer ouvir um pouquinho o professor a respeito do PPG-SAS. Quais são as suas linhas de pesquisa, quais são as suas áreas, para depois a gente entrar mais profundamente nessa questão da acarologia. Gostei da definição do Guilherme, os ácaros existem. É isso? Então, fique atento que os ácaros existem. Nós vamos tentar provar para você, ainda hoje no programa. Muito bem, nosso tema de hoje, então, estamos desenvolvendo a questão da pesquisa de descrição de ácaros com os nossos convidados aqui, professor Noeli Juarez Ferla, que é doutor em entomologia e acarologia, coordenador do nosso programa de pós-graduação em sistemas ambientais sustentáveis, e também os professores Liana Johan e Guilherme Liberato da Silva, professores do curso de biologia e também pesquisadores do laboratório de acarologia aqui da casa. Professor Ferla, a coordenação do PPG-SAS. O que é o PPG-SAS? Que foi o programa mais recente, é o último que a Univates instalou, né? É o último. O programa de pós-graduação em sistemas ambientais sustentáveis, ele é um mestrado profissional que tenta fazer uma ligação, uma conexão entre a academia com eu brinco sempre que é o mundo real. Então, a academia que tem o conhecimento, que trabalha com conhecimento, e o mundo real. Quando se fala mundo real, empresas, hospitais, prefeituras, profissionais liberais, que têm dificuldades em resolver problemas. Então, esse programa ele foi criado, ele tem uma lógica de criação, de estabelecimento, de funcionalidade, tentando fazer esse papel, tentando fazer essa função. Então, nós temos professores que trabalham em determinadas áreas e nós temos alunos interessados que vêm para resolver um problema. Então, essa é a situação que nós queremos, o que nós tentamos chamar a atenção para o programa. E esses problemas, muitas vezes ligados a questões ambientais. Também a questões de tecnologia e outras situações mais. Quer dizer, não que os outros programas não tenham essa proposta, mas aqui muito fortemente a ideia é trazer problemas do mundo das empresas, dos nossos desafios da sociedade, dos ambientes produtivos ou não, para que eles sejam campo de pesquisa e de estudo dentro da pós. E também essa questão de trazer e tentar construir, muitas vezes, dentro da academia, tentar construir soluções para levar, digamos assim, às empresas. Eu acho que é importante colocar, nós temos uma dificuldade muitas vezes,
nas reuniões, nas conversas que a gente tem com os empresários, para eles entenderem que, na verdade, eles não precisam comprar a solução. Eles podem fazer ou construir juntamente com a academia. Certo. Essa é uma das grandes funções da universidade em uma determinada região. Então, o PPG SAS, ele tenta fazer isso, ele quer fazer isso, e a gente está construindo, como tu falaste, é o último programa, acho que é o terceiro ano, agora o quarto ano, que nós estamos estabelecendo seleções, e algumas soluções, algumas situações já conseguimos construir. Certo. Quer dizer, dessa sua última colocação, às vezes se diz assim, a pesquisa é muito cara. Bom, mas não ter solução é mais caro ainda, né? Quer dizer, a pesquisa pode ser uma maneira de se achar uma solução para um problema que a gente acha que não tem solução e a gente está pagando o preço da falta de solução. E às vezes, comprar uma solução já estabelecida, já reconhecida, já com dono, né, já com todo o seu know-how pronto, também pode ser uma solução, aí sim, cara, né? Sim, cara. Na verdade, muitas vezes o pessoal, eles compram as soluções e eles trazem para a nossa região e muitas vezes ela não se encaixa exatamente porque o ambiente é um pouco diferente. Então, quando você traz situações, máquinas, aí você tem uma capacidade de resistir ao ambiente. Certo. Mas quando você trabalha com organismos vivos ou determinadas situações, não funciona legal. Não é então, assim. Esse trabalho de convencimento que nós tentamos fazer dentro do programa. Perfeito. Liana e Guilherme, qual é a atuação de vocês também dentro do programa? Um pouquinho das linhas que vocês atuam, como é que funciona isso? Eu passo por todas as linhas do programa, mas especialmente a linha de bases ecológicas, então. Atualmente tenho 3 orientadores, eles atuam em áreas bem distintas. Eu tenho um aluno com formação em engenharia de produção, uma em gestão ambiental e outro em geografia. Quer dizer, essa é uma característica também do programa. Exatamente. Que pega alunos de várias áreas. É um programa multidisciplinar, interdisciplinar, né, como a CAPES enquadra ele. Então, a gente tem alunos de diversas áreas de formação que chegam no programa com um objetivo. Então, a gente colabora orienta os trabalhos desses alunos e para a busca de uma solução de um problema do local deles. A gente recebe alunos de todo o país. Então, eu tenho um aluno do Maranhão, uma aluna de Goiás. Então, eles trazem a realidade deles para cá. Certo. E a gente, junto com eles, desenvolve pesquisa para tentar solucionar os problemas que são observados na região onde eles estão inseridos. Isso. O que o professor Ferla comentava que a gente tenta resolver os nossos problemas locais, mas a gente também recebe alunos que trazem seus problemas de outras regiões e acaba tendo um encontro de... E é muito interessante porque a gente tem uma troca de experiência muito grande e a gente tem um real conhecimento da diversidade do país. Eles chegam aqui e ficam maravilhados, por exemplo, com o verde da nossa região, certo, que para eles, o pessoal do Piauí ou do Nordeste, como todo, não é determinante. Não é comum, não é característico. Então, eles ficam bem impressionados já com essa questão paisagem da nossa região. Sim. E além de trocas de experiências de atividades mesmo econômicas e soluções ambientais que as regiões possuem, né, que são bastante distintas. Perfeito. Isso, mas eu oriento especialmente na área de acarologia, mas a gente flutua de acordo com as ideias e desenvolve e colabora com as ideias que os alunos trazem para o programa, porque a ideia é resolução de problemas da vida real mesmo. Né? Então, a gente tem uma certa obrigatoriedade de estar... Alguns programas, é muito comum, quem transita nessa área sabe, que alguns programas dão prioridade para que os alunos se adaptem às linhas de pesquisa que os professores ou que o programa já tenha. Nesse caso, imagino que vocês também têm essas condições, quer dizer, o aluno ele pode vir e se adaptar a linhas que estão já introjetadas ao programa, mas se ele tiver desafios do seu ambiente, ele também pode trazê-los. Exatamente. Por exemplo, o Gerson trabalha com emissão de carbono, meu orientado. E a Sui, que é de Goiás, vai trabalhar com ácaros em soja, é bem a minha área. Então, a gente faz esse trabalho, a gente aprende muito também, porque a gente precisa pesquisar, fazer leitura, entendimento de outras áreas que são novidade para
o grupo como um todo. Perfeito, e vão trazendo. Isso. Guilherme, algo semelhante? Vai nessa linha, Guilherme? Sim, na verdade eu sou novo no programa, né? Então entrei esse ano, basicamente, mas atuo na eficiência produtiva da agroindústria, né? Certo. Mas na linha do controle biológico, mas também, como a Liana falou, a gente flutua nessas áreas, né? Em diversas áreas ao mesmo tempo. Mas o meu enfoque maior é na parte da saúde humana, com organismos que são patogênicos para os seres humanos. Então, a gente, por exemplo, na cadeia avícola, né? Existem os ectoparasitos, né? Eles são vetores de micro-organismos patogênicos que causam doenças, tanto no animal como no homem. Certo. Então, a gente vai tentar se inserir nessa área, né? E ser, na verdade, uma referência também, depois com o tempo. E é uma área que não tem no Brasil. São escassos os trabalhos nisso. Certo. E a gente viu essa necessidade. Né? E essa tua área, ela atua diretamente na nossa cadeia produtiva local, né? Sim, exatamente. Então, tanto na parte na parte avícola, né? Como também na cultura agrícola, nos cultivos, né? Certo. Como tem micro-organismos que também são patogênicos, mas a planta, por exemplo, no cultivo agrícola. Então, a gente vai tentar trabalhar com esses micro-organismos, essa interação entre os grupos taxonômicos, né? Que existem nos seres vivos. Ok. Professor Ferla, e o laboratório de acarologia, ele está inserido dentro do programa? Como é que funciona agora? Eu ia mesmo comentar antes, o SAS, ele aparece com um programa inserido dentro do Tecnovates. Certo. Então, ele tem um objetivo, não sei se é um objetivo pequeno ou grande, né, mas o objetivo dele é tentar se amarrar às empresas que estão dentro do Tecnovates, ou tentar entrar dentro do Tecnovates e tentar ser um auxílio a todos ou todas as empresas que estejam lá ou que queiram vir para o Tecnovates. A gente então quer interagir com eles e a gente quer também construir conhecimento. A gente quer ser uma parte importante daquela ideia que a gente tem de Tecnovates. Quer dizer, tecnologia, interação, empresa, mundo real, vir construir produtos, construir empresas, construir ideias. Então, essa é um dos grandes objetivos do PPG SAS. Certo. Então, o nosso sonho, assim, a gente conversa nas reuniões, é que futuramente todas as empresas ou as empresas que vierem para o Tecnovates tenham pelo menos alguém dentro de um programa, não precisa ser no SAS, mas num programa de pós-graduação que esteja interagindo com o ambiente, com o mundo e saia capacitado. Porque estar capacitado, porque não é comprar tecnologia, é estar capacitado para interagir na área. Perfeito. Então, se um produto ele fica ultrapassado, esse indivíduo tem capacidade de construir um outro produto, alterar esse produto, fazer de uma forma diferente. Então, esse é um sonho que a gente tem no SAS, e eu imagino que também nos outros programas de pós-graduação da instituição, porque afinal somos universidade, né? E a universidade tem esse sua colocação objetivo. é muito importante porque numa visão mais tradicional, normalmente o produto, quando ultrapassado, as empresas buscavam um novo público para vender o mesmo produto. Né? Exatamente. Não vou mexer em nada no meu produto, só vou achar alguém que ainda queira comprar aquilo que eu sei produzir. Hoje em dia o processo é um pouco mais trabalhoso, né? É mais trabalhoso. E é muito importante que os empresários, as pessoas assim que vivem trabalhando no mundo real, vamos usar esse termo, eles entendam que na verdade eles precisam se imbuir disso. Eles precisam produzir conhecimento. Eles precisam entender a área. Eles precisam se movimentar dentro da área, participar do processo. Eles são agentes importantes. Talvez não eles como pessoas, mas a empresa tem que ter gente ou pessoas que façam isso. Perfeito. E não precisa instalar um sistema de pesquisa dentro da empresa. Venha para a universidade, incorpore, porque hoje tem até legislação específica caracterizando, olha, vamos desenvolver tal produto. Uma parte fica para a empresa, uma parte para a universidade, uma parte para o... E isso está muito claro, esse é um processo muito normal no primeiro mundo. Nós não temos isso muito claro. Precisamos ainda fazer essa máquina andar dessa maneira mais participativa. Muitas vezes tem uma certa resistência do tipo, mas eu vou perder, eu não vou ter... Ok. Essas coisas são... Fechamos o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, vamos para exemplos do mundo real. Como é que o mundo real se apropria, então, dos ácaros, que o Guilherme insiste em dizer que existem, né, para que a gente possa transformar o nosso mundo real. Vamos ver logo mais.
terceiro bloco do nosso programa Centros, estamos falando hoje sobre pesquisa de descrição de ácaros. Bom, vamos lá. O que é o ácaro? Como é que a gente faz essa pesquisa? Por que se pesquisa ácaro? Fizeste lá no primeiro bloco uma referência de os problemas às vezes acontecem e aí a gente vai atrás de identificar quais são os elementos que estão ali naquele contexto. Então, para quem não é conhecedor da área, a acarologia, na verdade, ela surge com problemas econômicos, principalmente danos em plantas e principalmente a ação sobre seres humanos. Certo. E aí vem os problemas alérgicos, a questão de alergias. Que é o que mais impacta na vida do cidadão. A gente sempre ouve, a casa está cheia de ácaros, tem umidade, tem o frio, não sei o que, abre, deixa a luz pegar e tal. Quer dizer, as pessoas sabem que os ácaros existem, mas pela questão da saúde. Né? Mas só para ter uma ideia, esse conhecimento, na verdade, ele foi descoberto na década de 1970. Certo. Antes muito disso, recente. é muito recente. Antes disso, não se tinha conhecimento. Uhum. E alguns dos problemas ligados a isso é a questão do tamanho desses organismos. Certo. Eles são muito pequenos e eles exigem toda uma técnica, todo um conhecimento especial. Uma estrutura de... Isso, para conseguir identificar esses organismos. E dentro dessa área, a questão da dificuldade de ter especialistas também. Uhum. E a tal ponto que, como tu comentaste, nós temos 2 grandes grupos de identificação de organismos no país. E também tem um terceiro fator que é bem interessante, que os ácaros têm uma altíssima capacidade de resistir a pesticidas. Uhum. Quando usam pesticidas, em 2 ou 3 anos no máximo, eles já estabelecem resistência e a aplicação de pesticidas. Então, o estudo dessa área, o conhecimento dessa área é extremamente importante. Uhum. Né? E o ácaro que está na nossa casa é diferente daquele que está lá na plantação de soja, que é diferente do que vai se encontrar lá na produção da uva, quer dizer, são espécies diferentes. Sim, são espécies diferentes, são grupos diferentes. E eu acho que é importante colocar que o bom desse grupo é que também tem uma estratégia de controle e uma estratégia limpa de controle. Certo. Como não tem a possibilidade de usar a exaustão, os pesticidas, você tem que usar uma característica, um processo de controle limpo, no caso. Né? E aí a gente utiliza organismos que são predadores. Então essa é uma das áreas nossas muito fortes, que a gente quer então entender o mundo, e aí entra ecologia, basicamente ecologia, né? E aí a gente consegue fazer o controle usando organismos que são inimigos naturais. Quer dizer, quando lá vocês comentam, o programa de pós-graduação está aberto para pesquisas e para achar soluções, o fato de que as pessoas, ou uma empresa, ou um segmento avícola, identificam um determinado problema e tem que vir aqui para dentro para usar a estrutura, o conhecimento, os cérebros, o estudo, para fazer esse processo ser reconhecido. Eu vou usar um exemplo, até para não falar muito, para ser um pouco democrático, mas nós temos um exemplo muito interessante aqui na instituição, que é a disponibilização de ácaros predadores no controle de ácaros que são pragas na cultura de morango. Certo. Então, ao invés de os produtores usarem pesticidas, eles utilizam esses organismos. Na verdade, é basicamente ecologia, mas você precisa de toda uma tecnologia, um conhecimento para desenvolver esses processos e retornar ao ambiente. Então você lê o ambiente, traz essas informações para o laboratório, e aí vem a questão do PPG-SAS, né? Que é a preparação dos indivíduos para eles conseguirem terem potencial ou capacidade de reconhecer processos e produtos, trazer para o laboratório, dar um upgrade, dar uma melhorada no conhecimento, estabelecer processos, né? E aí retornar para o ambiente. Tu disseste que tem ácaros predadores, quer dizer, se desenvolvem espécies que vão naturalmente fazer o controle. Sim, exatamente. Das espécies que estão causando um dano. Isso, em diversos grupos, em todas as situações que tu colocaste, tanto questão de saúde, plantas e mesmo a nossa região, uma região muito rica na parte de produção de aves, de suínos, bovinos, etc. Que na verdade nós trabalhamos muito com animais, né? E tem organismos que causam problemas e que podem ser controlados de forma
ecológica ou limpa, como a gente Perfeito. comenta. Liana, Desculpa, eu acho que é importante explicar que os ácaros, como tu perguntaste antes, os ácaros da planta, de casa, os encontrados nas aves são diferentes, sim. Eles são diferentes porque o hábito alimentar é diferente. Certo. Então, o ácaro que vive dentro da residência, ele vai se alimentar dos resíduos orgânicos, seja da nossa pele, dos alimentos. A adaptação dele... Isso, exatamente. Os das plantas, eles são adaptados, eles têm um aparelho bucal como se fosse um canudinho, eles furam a folha e sugam o líquido da folha. Os ácaros hematófagos, que são os que causam problemas em galinhas, então eles são especializados em se alimentar do sangue da galinha. Certo. E assim, além de todos esses que causam algum tipo de prejuízo, existem outros ácaros que comem esses causadores de prejuízo. Então, Perfeito. os ácaros bons e os ácaros ruins. Certo. Tu disseste que trabalhas bastante na área da soja, né? Ou tem uma linha de pesquisa? Eu estou iniciando a área da soja, Quer mas dizer, se identifica na mesma situação... a minha história se inicia na videira por uma demanda Certo. vinda ao professor Ferla em 2006. O primeiro registro de dano em videiras causado por ácaro. Então, não sabia absolutamente nada sobre ácaros em videira no sul do Brasil. E nesse ano a gente inicia, então, as pesquisas. Hoje a gente não são pesquisas mais realizadas por mim, mas por outros estudantes que deram continuidade. Equipe. Mas a gente tem resultados sobre a influência dos pesticidas sobre os ácaros que são causadores de danos na videira. Então, a gente já tem dados bastante avançados, que são resultado de muitos anos de trabalho. Claro. Mas essa foi uma primeira linha que já deu, já está em transcurso. Os trabalhos em soja, a gente tem realizado já há bastante tempo no laboratório, mas então estamos ampliando a nossa área de estudo lá para o oeste da Bahia. Certo. Então, é uma região em que danos já foram observados, mas não se conhece absolutamente nada do que acontece lá. E provavelmente, estou te fazendo uma pergunta que pode ser uma inferência, tu vai dizer, bobagem. O dano que for eventualmente identificado na Bahia vai ser muito diferente do dano da soja do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, ou a questão do ambiente? O dano não. O dano na planta ou a perda de produtividade. Sim, mas a adaptação... que varia muito são as espécies envolvidas a espécie que está provocando esse dano. Porque o clima é diferente, exatamente, a região é diferente. Exatamente. E é importante a identificação da espécie que está causando dano, porque os ácaros eles são extremamente específicos na sua alimentação. Então, se eu penso num programa de controle biológico desse ácaro que está causando dano, eu preciso saber qual é a espécie para selecionar o predador ideal. E sempre há um predador? Sempre há um predador. Sempre há um predador. Para a nossa felicidade. A natureza é sábia nesse exatamente, sentido, né? Exatamente. Então, daí a importância também de fazer levantamentos de espécie no local. Então, além da identificação desse organismo que está provocando dano, a gente estuda os outros ácaros que estão envolvidos nesse ambiente para verificar se naquele local existe uma espécie que tem o potencial de predação. Perfeito. Porque a gente trabalha sempre na ideia de não introduzir uma espécie nova, exótica para o controle ou para resolver aquele problema. Vai interferir no equilíbrio, né? Exatamente. Guilherme, como tu atuas ou tua linha começou nessa questão avícola, isso já foi por uma demanda que foi apresentada num projeto de pesquisa ou numa demanda das empresas da região, ou foi por interesse teu? Como é que foi essa junção? Bom, na verdade, eu comecei trabalhando com a parte avícola em 2012, 2011, na dissertação de uma aluna, né, do PPG-AD, né, foi orientada pelo Juarez, no qual eu me inseri junto para auxiliar nos trabalhos. Certo. E, claro, eu acabei criando um gosto também pelo assunto, né, e sim, foi uma... Mas ela já trouxe, então, essa demanda em função de uma pesquisa local. Sim. Foi uma demanda de empresa. Uma empresa apresentou essa... Não, na verdade, eu acho que quase todas as situações, me ajudem, acho que quase todas as situações que aconteceram no laboratório, normalmente tem a ver com demanda de empresa. Então, empresa ou produtor. Então, essa das aves foi também uma situação de empresa, que tinha alguns problemas, e os problemas eram bastante significativos.
negativos. Em casos de perda, assim, do tipo de perda de 30% na produção de ovos. E a própria questão do moranguinho, o pessoal abandonava a produção porque a quantidade de pesticida... Veja, a cada 1 ou 2 anos a capacidade de resistência significa que em 2 anos o cara pode passar o que quiser que os organismos não morrem mais. Certo. E ele perde a produção, por mais que as pessoas imaginem que aquele bichinho pequenininho não vai atacar a planta, ou não vai destruir a planta, ele vai atacar. E só para ter uma ideia, a perda de ovos é de aproximadamente 30% com infestação de ácaros. Significa o seguinte: 30% de 30 dias, que é um ovo por dia, são 9 por mês. Aí você pega assim, tudo bem, você tem 10, 12 galinhas, tudo bem. Mas pega 1 milhão de galinhas. Aí imagine a perda que tem, o impacto econômico. E outra coisa que tem, e eu acho que é uma situação que está se construindo, é a questão do mercado externo. Nós somos grandes exportadores de proteína, de carne, na verdade. E nós não somos grandes exportadores de ovos. Por quê? Porque, na verdade, nós carecemos de tecnologia para produzir de forma limpa para o mercado comprar esses ovos. Confiar na produção. Isso. Então, tem alguns países, talvez o país, eu acho que as pessoas que estão assistindo, Japão é um exemplo típico. Só entra lá quem tem determinado padrão de produção. Certificação. Isso. E tem empresas começando a olhar para aquilo lá, porque os japoneses são grandes comedores de ovos. Né? E eles é um mercado que paga muito bem, que tem um potencial, só que tem uma exigência, que é a questão de qualidade no processo de produção. Ok, fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco eu quero aprofundar um pouquinho mais isso e ver como é que a gente pode ampliar para que as pessoas saibam como a gente participa disso, quais são os ganhos em algumas cadeias, outras além daquelas que a gente já salientou aqui. Já voltamos. Muito bem, quarto bloco do nosso programa, estamos falando sobre pesquisa de descrição de ácaros. Fechamos o bloco anterior com alguns exemplos de como o controle biológico, né, nessas demandas pode trazer um bom resultado. E importante salientar, quando o professor Fella comenta sobre o controle biológico no moranguinho, tempos atrás conversava aí com o Marcos Turati, que trabalha lá no Tecnovates, e ele dizia, olha, a produção pode impactar inclusive em algo em torno de R$10 o quilo do morango, pelo valor que o produto tem quando ele tem um controle biológico. E é esse mesmo controle que a gente estava falando aí, que alguns países começam a exigir para a cadeia de produção de alguns produtos. Quer dizer, não é só uma questão de produzir mais, é também ter um preço melhor e desenvolver novos mercados, né? E nestes casos você precisa produzir tecnologia, você não tem como comprar tecnologia. Porque se você traz organismos, você não sabe como eles vão se comportar no ambiente. Certo. Então, a produção de tecnologia é tem que ser local. Mas eu gostaria de colocar um exemplo para as pessoas que estão assistindo. Tinha uma menina da Universidade Federal de Viçosa que tinha sua tese pronta. É um ácaro que era controlador de um ácaro que era praga em lixia. Né? E aí a tese estava pronta e, na verdade, não se atentaram que eles não sabiam o nome da espécie. Eles sabiam o que era, desenvolveram, criaram. O efeito e não sabiam o nome da espécie. Aí eles mandaram para a gente, olha, por favor, nós precisamos que vocês descrevam a espécie, porque senão não tem como fazer publicação. Nós não conseguimos fazer publicação em revistas, revistas assim de melhor qualidade. A espécie precisa ser oficialmente descoberta para que seja... Isso, anexada informações ecológicas ao organismo. E aí o nosso laboratório aqui é referência nesse processo. Isso, nós fazemos isso, nós somos referência e, na verdade, nós desenvolvemos isso. Meio que na teimosia, a gente muitas vezes, alguns grupos, a gente não é especialista, mas a gente estuda. E hoje nós temos, na verdade, 4, 5 grupos em que nós somos reconhecidos, não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo, como referência. Então, eles mandam material para a gente identificar. Por quê? Porque eles não existem especialistas
especialistas, Certo. muitas vezes, nesses países. O professor Ferla é muito modesto, ele não vai contar essa história, mas ele é um dos nossos pesquisadores aqui da casa que já tem seu nome associado com alguns desses exemplares que foram descritos, né? O pessoal dos Estados Unidos aí numa... Mas é assim, na verdade, quando você começa a ser referência, veja, tem algumas áreas que você enriquece, você tem um monte de coisas assim de... Não foi o caso, professor? Não foi o caso. Mas tem lá as suas virtudes também, Certo. tem a parte boa também, não é só Certo. a parte ruim. Então, a história assim, quer dizer, eu brinco quando a gente descreve, quando eu ponho o nome de um indivíduo, a gente homenageia também pesquisadores e tal, né? A gente diz, não, agora você passa, vivo ainda, você passa para a história. Certo. Porque sendo espécie, o seu nome eternamente vai ficar lá. Daqui 100, 200, 300 anos, o seu nome vai estar na história. Então, se você foi mais rico, menos rico, isso, aquilo, você vai ser referência. Então, digamos assim, uma lógica um pouco diferente do mundo que nós conhecemos. Aí. O Guilherme ia trazer alguns exemplos internacionais da área, como é que... Sim, até relevar alguns assuntos, por exemplo, ao longo dos anos a gente ganhou essa credibilidade, né, no âmbito internacional, assim, de descrição de espécies. Então não é assim, publicando uma, duas espécies. Então a gente vê hoje mais de 40, né. Então o próprio meio internacional vai reconhecendo a gente como uma, como é que eu posso dizer? Uma referência nessa área, né. Essa referência, claro, que é um esforço de dentro para fora, mas acaba sendo um reconhecimento de fora para dentro. Exato. E hoje, por exemplo, recebemos material da Turquia, México, Japão, Colômbia. Então, os outros pesquisadores que estão começando a trabalhar com ácaros já estão usando a gente, vamos dizer, pedindo nossa ajuda, né, para auxiliar nos seus trabalhos, né. Então, isso para nós também é muito importante, né. A gente ganha com isso também. Sim. Né. O que determina, em termos de infraestrutura, essa capacidade de análise que o nosso laboratório tem? Qual é a nossa infraestrutura hoje, que é inevitável que esteja também disponível, né? Na verdade, como eu havia comentado antes, tem certas técnicas que você precisa desenvolver e precisa acessar para conseguir trabalhar. Certo. Mas, de uma maneira geral, microscópios de excelente qualidade. E isso nós temos vários deles. E além de microscópios assim com uma boa capacidade de visão, né, de detecção de características, é a questão da capacidade de estudo. Certo. Então as pessoas têm que... O próprio Guilherme é especialista, ele há um tempinho atrás ele publicou um catálogo de espécies do mundo de uma família, da família Tideide. A Liana é especialista na família Stigmaide. Na verdade, é capacidade de se dedicar, de estudar. Então, você precisa produzir conhecimento, você precisa estudar características, você precisa interagir com o mundo. Então, são duas coisas. É a vontade, é querer fazer, e a segunda situação é a estrutura. Certo. Muitas vezes a estrutura, quando a gente iniciou o trabalho aqui na Univartes, a estrutura era um grande complicador, porque a gente não tinha estrutura microscópio, e a gente foi construindo isso com o tempo. Mas só isso não resolve. A gente precisa também de pessoas que tenham essa vontade, essa satisfação, digamos assim, essa realização em fazer essas atividades. Quer dizer, o tempo de vocês perto de um microscópio é grande na área da pesquisa. Precisa estar muito em contato. Muito. A nossa Disneylândia é um bom microscópio. E no início desse ano nós recebemos 2 equipamentos de primeira geração, eu diria assim, de microscopia óptica com contraste de fase. E os nossos bolsistas de iniciação científica não sabem mais usar os microscópios que eu e o Guilherme usávamos e iniciamos a pesquisa, porque eram microscópios muito bons na época, mas muito inferiores aos que a gente tem hoje, né, para trabalho. Se vocês querem lembrar dos seus tempos áureos, vocês voltam para... Isso, mas aí nós temos... Faz alguma coisa errada, você vai para aquilo. Exato, é castigo. Mas, de qualquer forma, sendo um microscópio de primeira geração ou um microscópio mais simples, tendo alguns requisitos que o organismo exige, né, para ser visualizado, a gente consegue produzir pesquisa de primeira, assim, de altíssimo nível. E acho importante também colocar que esse reconhecimento internacional do laboratório,
como referência na identificação de ácaros está muito relacionado com o alcance das nossas publicações. Então, hoje a gente publica em só revistas internacionais. Certo. Nós não submetemos mais, não desmerecendo as revistas brasileiras, mas nós submetemos todos os nossos trabalhos para revistas internacionais. Certo. Então, à medida que a gente aumenta o número de publicações internacionais, os olhos também são voltados para o nosso laboratório. Claro. Então, a regra na pesquisa é quem pode mais também pode menos, mas quem só pode menos não pode mais, né? Quer dizer, vamos a ser referência lá fora também, né? exatamente. E enquanto a Liana estava comentando, a própria questão da Liana, ela tem um desafio muito grande, porque a gente não está parado. O Guilherme tem toda essa... E eu acho que o Guilherme também foi eu diria assim, foi simples, o simplório na apresentação, porque ele também quer entrar nessa parte de alergênicos, produção de substâncias reativas, etc. E algumas áreas a gente precisa avançar, na verdade. Quais seriam essas áreas? A gente está fazendo algumas atividades, e descrever espécies é um processo normal. Elas aparecem, a gente vai descrevendo e vai resolvendo. Nós temos 2 ou 3 grandes desafios. Um deles é entrar na parte molecular. Certo. Nós temos que dominar essa tecnologia. Então, a Liana, o grande desafio da vida dela vai ser esse. Então, nós temos que ser referência, e nós temos contato, até uma menina, a Josiane, é doutoranda do PPG Biotech. Ela vai passar meio ano na Espanha e meio ano no Canadá, com o pessoal que trabalha com a parte molecular de ácaros. Certo. Então, nós temos que dominar essa tecnologia. Para dar um exemplo para os telespectadores, na cultura do trigo tinha uma espécie, e algumas delas causavam problemas e em outros momentos não causavam. Aí eles usaram a tecnologia, a parte molecular, e descobriram que eram 3 espécies diferentes, sendo que uma delas era vetora de viroses. Então a gente precisa dominar essa tecnologia. Muitas vezes a diferença de espécies é muito clara. Quer dizer, aí é um detalhe do detalhe do detalhe Isso, maior. a gente precisa dominar isso. Perfeito. Isso é um negócio... E eu acho que nos próximos anos a própria descrição de espécies vai prescindir ou vai exigir a questão da parte molecular, de algumas informações. E eu acho que tem uma área muito interessante, eu diria quase que mercadológica. A controle biológico já tranquilo, já está... Acho que as pessoas entenderam isso. Mas eu acho que tem uma outra parte, que é a parte da criação de substâncias que seriam estimuladoras de respostas em contato com as pessoas. Então, hoje a gente compra testes para fazer testes, para fazer em laboratórios testes, a gente importa isso. Nós podemos produzir isso. Certo. Então, essa é uma área que a gente quer avançar, e a gente pode avançar muito rapidamente. Perfeito. Então, a gente tem que criar esses ácaros, preparar esse produto, ver como é que se testa tudo isso. Então, toda essa parte é um dos desafios do Quer dizer, a Guilherme. interação tanto do PPG SAS quanto do Laboratório de Acarologia com a nossa área da medicina, nossa área da saúde, Sim. que está num processo de desenvolvimento e de crescimento, abrem novas fronteiras aí. Isso, com certeza podemos, nos próximos anos, ser referência não só brasileira, mas mundial, se a gente conseguir casar ou convencer as pessoas desse processo. Perfeito. Nós, com certeza, poderemos ser referência. Ótimo, excelente. Bons desafios. Está aí a proposta. Espero que a gente traga boas novidades, né, com os nossos pesquisadores, com novos temas. Espero que você tenha gostado também. Muito obrigado pelo assunto interessantíssimo, de ponta. E voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates, Programa Centros. Até lá!